Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Métodos Matemáticos para Engenharia. Nesse vídeo aqui, gente, nós estaremos abordando o exemplo 3, que é o exemplo que consiste na escrita da série de Fourier associada a uma função. Esta função aqui, ela foi mencionada no vídeo passado, onde nós apresentamos o que seria a série de Fourier, quer dizer, com alguma quantidade de termos, associada a esta função. Então nós vimos que temos ela aqui em azul, está um pouco pequeno, mas está aqui na parte azul clara, e aqui as aproximações dela à medida que a gente vai considerando a série de Fourier com mais termos. A ideia de uma série de Fourier, assim como a série de Taylor, é o que? Aproximar uma função. Só que a série de Fourier, como a gente mencionou no vídeo passado, ela vai se adequar a funções que são o quê? Periódicas, que é o caso dessa função aqui. Ela é 3 se o x está entre 0 e 5, 0 se está entre menos 5 e 0 e tem período 10, ou seja, a cada 10 ela se repete. Então nós vimos que a série de Fourier serve para aproximar esta função. Quanto mais termos da série nós temos, melhor a aproximação. Como funciona, por exemplo, lá na série de Taylor. E aí nesse exemplo aqui a gente vai aprender a escrever a série de Fourier associada a esta função. Beleza? É um exemplinho grande, eu acho que vai ser um vídeo um pouco longo. Pedi para vocês fazerem fisioterapia na mão, porque eu acho que vai precisar, tá certo? Mas no final nós vamos mostrar também como fazer isso aqui no software, O Python já tem essas funções implementadas, então você não precisa se preocupar muito com a parte calculeira. Entenda assim o processo que a gente está fazendo, para não ficar aquela coisa muito assim, pô, só sei fazer porque o computador faz, mas não entendo nada do assim, beleza? Então, o exemplo é esse aqui, Considere a função f de x, aqui a gente mencionou 3 se o x está entre 0 e 5, 0 se ele está entre menos 5 e 0, e tem período o quê? 10. Item A. Encontre os coeficientes de Fourier correspondentes à função dada, que são os coeficientes AN e BN. Nós falamos dele no vídeo passado. Pedi até para você copiá-los, eu tenho até meu papelzinho aqui. Não vou conseguir copiar essas informações ali no quadro, porque eu vou precisar do quadro todo para fazer o exemplo. Então assim, à medida que for aparecendo, a gente copia lá, apaga e segue. Então tá aqui que a gente vai precisar dessas fórmulas aqui, o AN aqui e o BN, esses são os coeficientes que eu quero achar nesse exemplo. Item B, escreva os primeiros termos da série de Fourier correspondente. Quer ver a série de Fourier de forma explícita, digamos assim, certo? De forma aberta. Então, gente, aqui no quadro, nós temos um resumão do enunciado da questão, que é a própria função, e aqui nós vamos, a partir de agora, calculando os itens A e B. Resolvendo os itens A e B. Então, gente, Então, vamos começar. Então, nosso objetivo aqui, os coeficientes são o quê? O AN, o A0 e o BN. Então, vamos achá-los nessa ordem. Então, vamos começar aqui com o AN. O AN, por definição, é 1 sobre L, afinal, vai de menos 5 a 5, então vamos usar essa fórmula aqui, menos L, AL, f de x, cosseno de nπx sobre L dx. Interpretando aqui para os nossos dados, vai ser o quê? 1 sobre 5. O período aqui 10, ele é o mesmo que 2L. A gente costuma botar 2L para o período ou T. Então, se 2L é 10, L é 5. Beleza? Aqui vai ser a integral de menos 5 até 5, tá certo? Da função f de x, cosseno de nπx sobre 5 dx. Eu ainda não coloquei a função f aqui de forma explícita, por quê? Porque é uma função que tem dois pedaços. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o seguinte, ela vai ser 1/5 da integral de menos 5 até 0 da função 0 cosseno de nπx sobre 5 dx, mais 1/5, Então, de menos 5 até 0 é essa função, e de 0 até 5 é essa outra, Integral de 0 até 5 de 3 cosseno de nπx sobre 5 dx. Acontece que esta integral aqui vai dar 0, por quê? Porque aqui tem 0 vezes a função. Então, a integral da função 1, 0. Então, nós vamos ficar com essa parte aqui. Aqui eu vou, para ganhar um espaço aqui, afinal, a coisa que falta para a gente, Aqui está aparecendo o Japão nessa questão. Quer dizer, o meu quadro, Então, vai ser 3 sobre 5, puxar o 3 para fora. Integral de 0 a 5 de cosseno de nπx sobre 5 dx. Gente, a integral de cosseno é seno.
Porém, quando a gente tem uma coisa composta aqui, né, exceto a variável x, a gente vai dividir pelo inverso dela, que é nπ sobre 5. Então, a gente vai dividir o numerador por isso, que é o mesmo que multiplicar o numerador pelo inverso, ó, 5 sobre nπ. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, vai ser 3 sobre 5, né, que já estava aqui, vezes 5 sobre nπ, vezes quem? Seno de nπx sobre 5, aplicando o teorema fundamental do cálculo, que é de 0 a 5. Né? Então, eu vou cortar aqui, ó, vai ficar 3 sobre nπ vezes quem? Aí aqui eu vou ter o quê? Aplicar, primeiro, né, vai ser seno de nπ vezes 5 sobre 5 menos seno de, né, nπ vezes 0 sobre 5. O que acontece, gente? Aqui eu vou ter o seno de nπ, beleza? Mas o seno de um múltiplo de π é sempre 0. Aqui eu vou ter o seno de 0. Então isso aqui vai ser 0 menos 0 sempre. Então isso aqui vai dar sempre 0. Aí eu vou fazer uma coisa aqui que vai me ajudar um pouco lá na frente. Eu vou deixar anotado aqui, isso aqui, ó, 0, 0. Por quê? Porque eu vou precisar desses carinhas aqui para eu não ter que calcular lá na frente com a série, né? Aí eu vou já deixar ele aqui. Então é todo mundo 0. Calculei alguns termos AN. Então, aqui a 1, né, a 2 e por aí vai. Tá certo? Agora, então eu mostrei que meu coeficiente AN é 0. E meu coeficiente BN vai ser a mesma coisa, só que eu vou mudar aqui para seno. Ó. É 1 sobre L, integral de menos L a L, de f de x, seno de nπx sobre L dx. Certo? Então aqui vai ser a integral de quem? De menos 5, quer dizer, 1/5, né? Vou botar aqui certinho, né? 1/5 da integral de menos 5 a 5 de quem? De f de x, seno de nπx sobre 5 dx. Mas, assim como nós vimos no item anterior, a minha função f ela tem duas partes. Então, vai ser o quê? 1 sobre 5, integral de menos 5 até 0 de quem? De 0 vezes seno de nπx sobre 5 dx, mais 1/5 da integral de 0 a 5 de 3 seno de nπx sobre 5 dx, que aí essa parte aqui vai dar 0, porque tem a função nula. Aqui eu vou ter o quê? 3/5 da integral de 0 a 5 de quem? De seno de nπx sobre 5 dx. Tudo isso, gente, embora meu parênteses aqui está meio pequeno, mas é tudo isso dentro do parênteses, tá certo? Então, nós temos aqui o seguinte. Aqui eu vou ter, né, igual a 3/5 vezes. Da mesma forma, eu vou integrar o seno e vou multiplicar por 5 sobre nπ. Né? Só que a integral do seno é menos cosseno. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 sobre nπ vezes menos cosseno de npx sobre 5. Isso de 0 a 5. Certo? Aí aqui corta. Então, eu vou ter... Posso puxar esse menos para fora se eu quiser. Né? Menos 3 sobre nπ. Vezes quem? Aí aqui, ó, o que acontece? Vai ser o cosseno aplicado a 5 menos o cosseno aplicado a 0. Então, vai ser o cosseno de nπ 5 sobre 5 menos o cosseno de nπ 0 sobre 5. Mas aqui nós temos o quê? Olha só. O cosseno aqui vai ser, deixa eu só escrever um pouquinho aqui, aí eu boto mais simplificado. Vai ser assim, ó, menos 3 sobre nπ cosseno de nπ, né? Menos cosseno de 0 é 1. Só que o que acontece, gente? O cosseno de nπ, você vai perceber que ele vai variar como? Olha, cosseno de π é menos 1. Cosseno de 2π é 1. O cosseno de 3π é menos 1. Então, isso aqui vai variar da seguinte forma. Ora vai ser 1 aqui, e vai anular tudo, certo? E ora vai ser menos 1, certo? Nosso caso aqui, nós começamos, deixa eu só fazer uma pequena pesquinha aqui,
de n igual a 0. Tá certo? Pronto, então vamos lá. Não, o somatório vai ser de n igual a 1. Vamos lá, deixa eu ver. 6 sobre π. É isso, vamos começar de n igual a 1. É isso, n igual a 1. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Menos 3 sobre, né? Aqui, ó, vai ficar 1 vezes π. Como o n aqui é 1, vai ser o quê? Menos 1, porque vai ser o cosseno de π, que é menos 1, menos 1. Então, esse vai ser o meu primeiro indivíduo. Na próxima vez, quando for aqui 2, eu vou ter menos 3 sobre 2π vezes. O cosseno de 2π é 1 positivo. 1 menos 1. Vai o quê? Zerar esse termo aqui. Depois vai ser o quê? Ó? Menos 3 sobre 3π vezes o quê? Novamente volta para menos 1. Ó. Menos 1, menos 1. Então, assim, a gente pode observar que vai ter isso aqui. Ó. Então, esse parênteses aqui eu acho que não precisa... Ah, tá, precisa. Então, ó, nós vamos ter isso aqui. Ó. Menos 3 sobre π vezes menos 2 vai dar 3 vezes 2 sobre π. Então, ó, 3π vezes 2. Certo? Esse aqui é o meu primeiro termo. Aqui vai zerar. Meu próximo termo vai ser o quê? Menos 3 vezes 2 sobre 3π. Então, vai ser 3π vezes 2. Opa, 3π embaixo, né? Vezes 2. Se eu fosse calcular de novo, novamente seria 1 menos 1 zeraria. E aí depois teria um 5 aqui. Então seria uma coisa tipo assim, ó, 3 sobre 5π vezes 2. Então aqui eu posso pensar assim, ó, eu vou botar aqui um 6π em evidência. Por que 6? Porque 3 vezes 2 está em todo mundo e π está em todo mundo. Então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1/3, aqui vai ficar 1/5. Então nós vamos ter aqui, ó, 1, 0, 1/3, 0, 1/5. Se você calcular mais 1, vai dar 1/7. Por que eu falo isso? Porque esses termos aqui vão ser importantes para a escrita final lá no item B. Então já vou antecipar. Teoricamente, o coeficiente AN que a gente quer, ele poderia parar aqui, ó. Certo? Esse é o AN. Assim como, quer dizer, esse é o BN, né? Assim como o AN, ele vai ser esse cara aqui, ó. Claro que deu 0, né? Deu 0, mas essencialmente ele vai ser essa última parte aqui. Como anulou tudo, a gente bota logo igual a 0. Então nós temos aqui os coeficientes AN e BN. Faltou, claro, o A0, aí eu costumo calcular ele antes, mas né, tanta coisa para fazer a gente acaba esquecendo. Mas também isso não interfere muito não. Então nós vamos ter aqui ó, 1 sobre L, integral de menos L a L de quem? De f de x dx. Tá certo? Que vai ser o quê? 1 sobre 5, integral de menos 5 a 5 de quem? F de x dx. Mas f de x são duas funções. Então é 1 sobre 5 integral de menos 5 a 0 de quem? De 0 dx mais 1 sobre 5 integral de 0 a 5 de 3 dx, que vai ser quem, gente? 3/5 de quem? De x de 0 a 5. Fazendo a continha aqui, vai dar 3/5 de 5 menos 0. Corta, corta. Quer dizer, 5 menos 0, né? Dá 5, então eu posso cortar isso aqui com aqui de baixo. Então vai ficar só 3. Tá certo? Então, esse aqui é o meu outro coeficiente. Então eu tenho aqui o AN, o BN e o A0. Eles são importantes por quê? Porque foi solicitado no item B que a gente escreva a série de Fourier correspondente. A série de Fourier correspondente ela vai ter essa forma aqui, ó. A0 sobre 2 mais somatório de n igual a 1 até infinito de AN cosseno de nπx sobre L mais BN seno de nπx sobre L. Certo? Então, gente,
gente, nós vamos ter aqui o seguinte. Se a gente for observar bem, os ANs aqui deram 0. Né? Então, vamos aqui escrever. Ó. Então, vai ser 3 sobre 2 mais. Aqui vai zerar, a gente não precisa se preocupar. Os BNs foram quem? É aí que vem uma sacada interessante. Ó. Nós vamos ter aqui o seguinte. Ó. Não está escrito dessa forma no material, mas eu acho que vai ficar até legal aqui. Ó. Vamos escrever aqui, ó, 6 sobre π vezes 1, 0, 1 terço, 0, 1 quinto, 0 e segue, alternando. Vezes, botar tipo aquele produto lá de álgebra linear, né, para ficar fácil. Você pode até escrever dessa forma. Vezes quem? Agora, aí eu vou variar o que? Esse seno aqui, na mesma medida que eu vario esses caras. Então eu vou ter um seno de quem? O n agora aqui começa de 1, então eu vou ter o seno de πx sobre 5. Depois eu vou ter o seno de 2πx sobre 5, né? Vírgula, o seno de 3πx sobre 5 e segue. Então assim, eu vou ter variando de 1 em 1. Só que, claro, quando eu fizer o produto aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, mais 6 sobre π, vou botar em evidência, aí vai ser esse vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, né? Tipo produto interno, se eu não me engano. E aí o que acontece? Eu vou perceber que vai ficar isso aqui, ó. Isso vezes isso vai dar o quê? Seno de πx sobre 5. Note que é uma função a série, né? Então, ó, tem um x aqui nela. Mais 0, por que 0? Porque vai ser o segundo vezes o segundo, né? Mais. Aí agora, 1 terço vezes esse cara, ó. Quer dizer, esse aqui já foi, esse já foi, né? Agora 1 terço vezes o terceiro, que 1 terço é o terceiro termo. Então vai ser 1 terço vezes seno de 3πx sobre 5. Mais 0, né? 0 seria o próximo. Aí vai ser o quê? 1 quinto vezes seno de 5πx sobre 5. Você pode simplificar aqui, botar só πx, mais, claro que se a gente for simplificar aqui, 3 sobre 2 mais 6 sobre π, a gente escreve só os termos positivos, né? Tira esse monte de zero daí, ó. Seno de πx sobre 5 mais 1 terço de seno de 3πx sobre 5 mais 1 quinto de seno de πx sobre 5. Quer dizer, o sobre 5 não vai porque ele corta, né? Então, nesse caso aqui, cortou. Pronto. Então, essa é a nossa série. Tá certo? Claro que você pode escrever ela na forma, né, compacta, ó, jogar o AN aqui, jogar o BN aqui, fazer ela, mas só que eu gosto muito dessa forma aqui, porque essa aqui no final das contas a gente acaba, né, se fosse fazer uma conta na mão, eu teria que usar essa aqui, beleza? Então essa é a série de Fourier correspondente. Observe uma coisa, eu posso escrever ela só com um termo, lembra da figurinha da aula passada, tinha lá n igual a 1, então n igual a 1 eu só tinha o 3 sobre 2, era um traço, n igual a 2, eu vou ter esse cara e 6π vezes esse primeiro. N igual a 3, esse cara aqui com esse. Então, é nesse sentido, entendeu? Então, a depender dos valores de N que a gente tiver, tá certo? A gente vai acrescentando mais termos. Então, vamos aqui, ó, gente. Então, no material, ver alguma informação adicional. Certo? Então, ó, soluções estão aqui feitas. Nesse caso aqui específico, eu usei a partir de integral de C e C mais 2L, mas pode ser de menos L a L, porque o intervalo é simétrico. Comentei isso no vídeo passado, né? Então, fazendo a continha, nós vamos ver que essa primeira parte dá zero, então é como se fosse um monte de zeros, tá certo? Para n igual a zero, a gente calcula o a zero, que é aquela integral, né, só da função, que deu 3, beleza? Só que lembrando, lá na hora da escrita é o quê? 3 sobre 2, porque ó, a fórmula aqui, ó, a 0 sobre 2. Tá certo? Escrevi ela ali no quadro também. Então, nós temos aqui o seguinte. Aí, continuando, temos o BN. Aí, no caso do BN aqui, não vai dar zero. Tá certo? Não vai dar zero como for o caso do AN. Então, a gente faz o desenvolvimento todo, chega nessa coisa aqui, ó, 3 sobre NΠ, 1 menos cosseno de NP. No caso lá, estava cosseno de NP menos 1, porque tinha um menos aqui fora. Tava tipo isso. Então, a gente pode optar por já gerar alguns termos aqui nessa parte. Tá certo? Então, gerando os termos nessa parte aqui, né, jogando n igual a 1, depois n igual a 2 e por aí vai, né, a gente vai jogando esses valores de n, o que nós vamos ter? Nós vamos ter isso aqui, essa continha. Que a gente vai perceber o seguinte, ora,
essa conta vai ser 1 menos menos 1, né? Que vai dar 2, e ora ela vai ser 1 menos 1, que vai dar 0. É 2 ou 0. Então a gente vai ter o quê? Esse 3 sobre 2π, 3 sobre 3π, 3 sobre 4π, 3 sobre 5π, aumentando sempre de 1 em 1. Mas ora alternando o multiplicador ali de 2 para 0. 2, 0, 2, 0. Então, no final, nós vamos ter isso aqui. Essa forma de fazer logo aqui já antecipa, né, aqui o item B, que é basicamente jogar na fórmula mesmo da série de Fourier, que é essa aqui, ó, a 0 sobre 2 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de an cosseno de nπx sobre L, mais bn seno de nπx sobre L. Aí a gente substitui 3 sobre 2, substitui aqui a fórmula, né, que a gente achou, né, vezes o seno de nπx sobre 5, né, que é essa parte aqui, né, com L igual a 5. Pronto, isso aqui seria a escrita da série de Fourier, beleza? Porém, a gente quer ver alguns termos. A gente quer ver a série mesmo, assim, aberta. Então, o que a gente faz? A gente gera alguns termos aqui. Aí essa geração fica mais fácil da forma que eu fiz ali no quadro. Você faz tipo um produto interno. Primeiro com primeiro, segundo com segundo tal, e você vai ter isso aqui. Beleza? É o mesmo que a gente achou, ó. 1/3, 1/5, depois seria 1/7. Aqui, ó, você pode botar πx só, cortar, né? Então, nós temos essa série aqui. Aí o que eu pensei? Eu falei, poxa, velho, a gente tem que dar um jeito de calcular isso aqui usando o Python. Então, olha, para n igual a 1, a série de Fourier vai dar 1.5, que é o 3 sobre 2. Então, ela só gera o termo a 0. Aí, para n igual a 3, por exemplo, vamos botar 2 aqui, né? Ó, ela gera o primeiro e o segundo. Para n igual a 3, ela gera os 3 primeiros termos. Note que aqui o programa já vem implementado, gente, então ele não passa pelaquela etapa de zeros. Então o n aqui, ele tá só os termos efetivos, viu? Não é bem ali o que eu fiz no quadro. Mas ali no quadro tá só o que é efetivo. Por que eu digo que é efetivo? Porque tem uma parte aqui, ó, para n igual a 1 seria isso, para n igual a 2 seria esse cara aqui. Só que esse cara não vale, né? Então o programa já entende que esse aqui é o segundo e esse aqui é o terceiro, certo? Só uma particularidadezinha aí para você não interpretar as coisas erradas. Então aí você vai vendo, ó, se eu botar aqui, por exemplo, ó, 10, eu vou ter 10 termos. Tá certo? Claro que eu vou começar aqui com 1, para a gente ver como é que foram gerados esses gráficos aqui que eu mostrei no final do vídeo passado. Então, para 1, ó, eu vou pedir para traçar o gráfico de uma função o quê? Constante, 1.5. Ó. Quando eu der Enter aqui, ó, vai aparecer aqui minha funçãozinha. Dá um Ctrl menos aqui para dar uma reduzida aqui para a gente ver o gráfico. Pronto, apareceu isso. Aí eu vou botar n igual a 2. Pegar 2 termos efetivos da série, ó. Então, eu vou traçar o gráfico dessa função aqui, ó. Claro que demora um pouco, né, para a máquina aqui, então não vou nem aumentar muito, aí em casa aí você vai fazendo. Então, ó, já melhorou, ó, já ficou um pouco mais perto. Antes eu tinha só uma reta aqui no meio, né, a reta chamada de reta valor médio, né, dessa função aqui. Agora, ó, já melhorou um pouquinho. Isso para 2, ó. Então, ele deu uma subidinha. E para 3? Vamos lá, ó. Boto 3 aqui. Gero minha série de Fourier com 3 termos. O de baixo aqui, esse código está atrelado a esse outro aqui. Tá vendo que ele demora um pouquinho, né? Só com 3 termos já dá uma travadinha, né? E ó, que o meu computador tem até uma memóriazinha interessante. Pronto. Aí você vê que ela vai e vai acontecer aquele fenômeno que eu te falei. Quanto mais termos você colocar, né, mais próxima sua série de Fourier vai ficar da sua função. Claro que você precisa entender esse cálculo aqui, gente, porque assim, né? Senão você não vai ter muita teoria para estudar, para desenvolver. Vai que você está resolvendo um problema complicado, tem que entender esses pormenores. Mas assim, a parte de conta, você pode ficar despreocupado. Que quem vai fazer mesmo é a máquina. É inviável, humanamente inviável. Eu não vou dizer impossível, vou dizer até impossível mesmo. Você chegar e desenhar esse gráfico aqui, na mão, né? Então, assim, ou chegar essa série de Fourier fazendo um gráfico. Você vai levar dias para fazer isso. Então, a ideia aqui é usar o software mesmo, certo? Só que, claro, a gente precisa saber se você entendeu aí esse processo aí. Até porque vão vir propriedades, né? Essas propriedades vão facilitar a nossa vida aí mais para frente. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Tem aqui um código, eu não vou nem adentrar muito, né, nesse vídeo aqui para não ficar muito grande, mas essencialmente usei a biblioteca SymPy, importei as funções Fourier série, Pi, Symbols e Piecewise, que é para funções definidas por mais de um pedaço, né? A função definida, a Piecewise deu essa aqui, né, definida por partes, né? Deu essa é 0 se o x estiver maior que menos 5 e menor que 0, 3 se for maior entre 0 e 5, né? Temos aqui o t igual a 10, que é o período, temos aqui o n igual a 3, para eu pegar 3 termos efetivos, né, dessa série.
Aqui no caso temos a f, que é a função definida, que é a variável x de menos t sobre 2 a t sobre 2. O truncate aqui eu acho que é alguma particularidade de arredondamento, deve ser. Aí pronto, eu coloquei aqui para traçar o gráfico. Aqui é basicamente o que a gente já sabe. Você vai ter a função, né, periódica, vai ter o lean space, que é de menos 10 a 10, você pode aumentar isso mais, vai ter 400 pontos para o gráfico não ficar meio quadradão, tá certo? Na parte do seno, não ficar meio retificado. Aqui temos a série de Fourier que vai ser avaliada nos pontos para poder gerar o gráfico, certo? Beleza? E aí temos aqui o plot. Então, juntando tudo dá isso aqui, beleza? Próximo vídeo a gente vai falar uma condiçãozinha interessante, que é a condição de Dirichlet, né, que lhe permite, né, trabalhar com funções descontínuas. Afinal, vamos só observar aqui, ó, esta função aqui ela é descontínua. Se eu lhe perguntar quanto é que ela vale em 5, você não sabe me dizer. Ou em 0. Né? Veja que não está fechado aqui. Então ela não tem um valor, só que eu vou poder definir o valor nessa função. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.